Gravando! Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos maravilhosos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Heitor Castellamare do canal Senhor Castellamare. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre categoria de base no Brasil. Já faz um bom tempo que os clubes estão financeiramente com problemas, tirando, né, que são as exceções como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Grêmio. E a grande maioria, eles estão com rombos, dívidas, estão com uma lacuna financeira que prejudica o próprio clube em fazer bons investimentos e também se manter em cima da tabela dependendo do campeonato e disputar títulos. O que deveria acontecer? Eles deveriam começar a priorizar muito mais a categoria de base deles. Teve uma entrevista do ex-presidente do Corinthians, André Sanches, que ele mesmo menciona que não faria loucuras para contratar grandes jogadores e sim teria uma estabilidade financeira dos atletas da equipe dele num teto salarial X. Isso é verdade ou mentira, mas enfim, isso foi uma declaração do próprio André Sanches. Mas tirando isso, realmente eu concordo com isso. Porque os times não têm que fazer loucuras para trazer tal jogador. Ah, vou pagar 2 milhões de salário por mês para aquele atleta, ou para o outro, ou o cara que está de fora, ou do rival. Isso não pode acontecer. Eles têm que perceber que a categoria de base é a solução dos problemas desses times. Por quê? Vamos supor que você contrate um atleta, um zagueiro para o seu clube. Que nem, na minha visão, o Atlético Mineiro deveria reforçar aquela zaga. Vamos supor que saia o Hever e chegue um outro zagueiro. Por que contratar de fora se ele pode muito bem pegar um zagueiro da categoria de base que pode complementar? Por quê? Já tem um bom goleiro, os dois laterais, direito e esquerdo, o zagueiro central, tira o Hever que já tem 39 e 40 anos e coloca o menino da base. Não precisa sair gastando milhões e comprar um jogador. Isso foi só um exemplo, mas todos os outros clubes, eles poderiam muito bem começar a usar a base. Por quê? Além de começar a quitar as suas dívidas absurdas que existem nesses clubes e fazer receita. Pega um menininho da base lá com 17, 18 anos, começa a jogar, ele valoriza, vende. Vem outro e vai subindo atletas. Isso em diferentes posições, não tem que ter só molecada que nem acontece muito com o Santos. O Santos, ele não usa a base, porque muitos elogiam. Nossa, o Santos é o time que revela muitos jovens atletas. Isso daí é verdade, mas é uma meia verdade. Por quê? A situação financeira do Santos não permite que eles façam contratações absurdas. Então acaba parecendo que o Santos sabe muito bem trabalhar a categoria de base, como Robinho, Diego, Elano, agora os meninos da Vila com o André, Neymar, entre outros daquela geração 2010, que estourou no mundo do futebol. Mas isso acontece porque o clube está quebrado, o clube está sem dinheiro, e não só o Santos, como outros, o próprio Corinthians. Então, o que deveria ser feito? Começar a trabalhar muito mais a categoria de base para um dia chegar a ter um patamar atual de Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, e ter uma saúde financeira estável para poder comprar aquele jogador pontual. Exemplo, estou precisando de um centroavante no meu clube. Não tenho na categoria de base, o meu atacante titular não me oferece, não faz muitos gols e precisamos de um matador. Se a saúde do clube estiver ok, você pode até tirar até daquele rival do seu próprio estado ou de um outro clube grande do Brasil, ou até pegar algum outro jogador de fora do país. Mas na situação que está atualmente os clubes, exemplo, Vasco e Botafogo, dois times grandes do Rio de Janeiro caíram no mesmo ano. Isso não pode acontecer. Qual é a reestruturação para esses dois clubes? A saída qual é? O normal que todos os presidentes tentam é o quê? Redução salarial dos atletas, que nem o Cruzeiro tentou fazer no passado, mantendo Fábio, Dedé, o Orejuela até emprestou pro Grêmio, mas eles tentaram manter uma equipe forte.
Marcelo Moreno. Isso não é o interessante. O interessante é o quê? Tentar pegar o quê? A base de jogadores, ver o que eles têm. Tentar trabalhar, fazer a mescla, né? A juventude com a velha guarda. Fazer uma mescla e buscar uma equipe competitiva. Conseguindo isso, nas próximas temporadas, se o Cruzeiro, ou o Vasco, ou o Botafogo, ou qualquer outro que esteja na Série B consiga subir, vai começar a ter uma gestão de, contrata ali pontualmente, vende um menino ou outro. E vai subindo. E a receita vai ficando no verde. Para quê? Não ocorra o que está acontecendo. Os times de futebol, todos endividados, com a corda no pescoço, e agora fica aquela coisa, pechinchando, atrasando o salário, jogador fazendo greve. Eu não garanto nada que o que aconteceu com o São Paulo nesse ano agora que perdeu o título, por conta de, não sei se realmente era salário atrasado, diretoria que estava com problema, mas o que acontece? Isso não pode acontecer. Em outros anos, com outras equipes, aconteceu esse tipo de coisa, por não estar pagando. O próprio Marinho, no Santos, agora no final da Libertadores, mencionou isso, que chegou na final, ganhando a semifinal, indo para a final com o Palmeiras, e fez uma live fazendo um vídeo falando sobre isso. Agora que estamos na final, quero receber o valor. Vai pagar? E praticamente o Marinho intimou a diretoria do Santos. Isso fica feio, né? Porque não repercute somente no Brasil como lá fora. Com um time como o Santos, que teve o rei do futebol, o Pelé, não tem dinheiro para pagar os próprios atletas. Mas voltando para a categoria de base, o Santos faz isso muito bem, mas não é ele só faz isso. O Fluminense faz isso muito bem, o São Paulo poderia fazer muito bem. Esse ano, com o Vanderlei Luxemburgo, fez isso muito bem. Com o Patrick de Paula, o Verón, Gabriel Menino. Já tinha um elenco estrelado do Palmeiras, mas a categoria de base agregou a fazer uma equipe competitiva, de tanto que ganhou o Campeonato Paulista, Libertadores, está na final da Copa do Brasil. O jogo foi ontem, domingo, dia 28. Chegando na final, ganhando de 1-0 contra o Grêmio, vai ter o jogo de volta. Tudo indica que o Palmeiras possa ganhar, porque o jogo vai ser em casa ou Palestra. Então, é muito complicado essa situação. A categoria de base é uma solução. Então você vê 3 meninos que já estão super valorizados no mercado já. Todo mundo fala deles. E são promessas. Entendeu? Por que os outros clubes do Brasil não podem fazer a mesma coisa? Não estou falando que o Palmeiras é um time modelo, que nem antigamente falavam do São Paulo, que é um time modelo, o exemplo. E realmente foi na década de 90, 2000. E hoje em dia como é que tá? Talvez foi arrogância, soberba? Outro vídeo podemos falar um pouco sobre isso. Mas a ideia realmente é o quê? Esses times começarem a ter o vislumbre da categoria de base e perceber que esse é o caminho correto. Não é fazer loucura, porque o outro time... Exemplo, o Flamengo foi campeão em 2019, o Brasileiro e Libertadores. 2020, Campeonato Brasileiro bateu de novo, foi bicampeão. E só porque o Flamengo está atualmente com um poder financeiro maior do que os demais, não quer dizer que o Vasco tem que fazer loucura e contratar todo mundo. Não, tanto que caiu. O Botafogo é a mesma situação. Eles têm que começar a falar, qual é o nosso nível atualmente de futebol? E quando chegar o dirigente ou o presidente numa coletiva de imprensa, tem que lançar literalmente a realidade do clube. É isso. Não temos. A próxima gestão, vamos supor, que nem no futebol, 4 anos, dependendo do clube, tem uma gestão diferente. 4 anos, o meu mandato. Eu vou tentar organizar a casa. E o próximo tem que ter a mesma filosofia, de tanto que normalmente, quando está acabando o mandato, eles têm que tentar ir atrás de um outro, né, da mesma chapa, que tem a mesma ideia. Porque senão, ele tenta fazer 4 anos, consertar, chega um outro que tem o pensamento totalmente oposto, não vai trabalhar a categoria de base, vai voltar a gastar muito dinheiro, o que vai acontecer? É o ciclo vicioso da vida, né? A famosa bola de neve. Isso não é interessante no mundo do futebol. Se quiser futuramente se tornar o que é atualmente agora o Palmeiras, Flamengo, Grêmio, o Atlético Mineiro. Um time com uma estrutura financeira ok, podendo comprar um jogador que ele quer, um jogador pontual, que vai agregar ao grupo. Agora, se continuar da mesma forma que está acontecendo com esses clubes, não só os que eu citei, como da Série A e a Série B, eles nunca vão voltar a ser o que eles foram antigamente no passado. Paraná, Goiás, o Goiás subiu e caiu.
Poxa, até o Atlético Goianiense, que todo mundo tava no começo do campeonato, se você olha quem vai cair, todo mundo falava Fortaleza, Atlético Goianiense, Fortaleza, e o que aconteceu? Caiu os dois grandes do Rio, Curitiba, que é o grande lá do Paraná, e caiu também. Sei lá quem foi que caiu. Mas isso não pode acontecer, poxa, com um time grande. Isso não pode acabar acontecendo, porque senão a gestão do próximo presidente, o próximo treinador que vai chegar, vai sempre estar naquele meio fio para cair no precipício. Eles não vão nunca conseguir fazer um bom trabalho porque não vai ter renda, não vai ter verba. Então, onde eu quero chegar? Eles têm que começar a trabalhar muito bem a categoria de base, para num futuro tudo correr muito bem e assim ganhando lucro de venda e voltar a galgar um posto alto, né, nos seus devidos estados, no cenário nacional, no cenário, né, internacional novamente. E isso só vai ser possível se eles começarem a ter a visão e começarem a trabalhar a categoria de base, garimpando os meninos a se tornarem, né, futuros grandes jogadores. Acho que a minha mensagem foi, né, ok. Espero que vocês tenham compreendido. Comentem se vocês discordam que realmente não, eles têm que mesmo fazer loucuras, eles têm que gastar dinheiro porque o meu clube o que interessa é título, eu não quero saber de estrutura financeira, eu quero título, eu quero jogador bom, eu quero que o rival, eu quero usar o meu rival, eu quero trabalhar muito bem com os atletas, ou se vocês discordam ou concordam, mencionem aí embaixo. E é isso aí. Forte abraço, até mais.